Fala tu! Vocês vão me perdoar o barulho do ventilador, porque aqui nesta cidade está fazendo um calor saárico. Eu não sei se esse adjetivo seria apropriado. Mas enfim, um calor do Saara, então o ventilador vai ficar ligado. Ele vai interferir no som aqui do vídeo, mas esquenta a cabeça não, tá? Bom, meu nome é Lívia, esse é o Imersões Literárias. E eu vim aqui fazer um vídeo, não é tão diferente quanto os vídeos que a gente costuma fazer aqui no canal, mas é uma espécie assim de um bate-papo prévio ao que vai acontecer ao longo desse ano, que é o ano letivo. Pois é, hoje a gente vai falar sobre leitura. A gente não vai falar exatamente sobre algum livro específico, uma resenha ou experiência, não. A gente vai falar sobre o ato de ler. Então, se você quiser saber sobre o que a gente vai falar de leitura, o que tem a ver com o ano letivo, quais as considerações que eu tenho para fazer, puxa teu banco, bora papear. Para começo de conversa, eu estava papeando pelo Instagram com um inscrito muito querido aqui do canal, que é o Carlos Renato. E ele me fez alguns questionamentos a respeito da minha profissão. Como vocês sabem, eu sou professora daqui do estado do Rio. Ele perguntou a respeito disso, se eu dou aula para adolescentes, como que é mais ou menos assim o meu estilo de aula, se eu costumo ser muito calma, como eu falo aqui no canal. Eu disse para ele, é verdade que não. O mood da turma interfere diretamente no meu tipo de aula. Se a turma é calma, a aula vai ser calma. Se a turma é agitada, mas é parceira, eu sou a primeira a puxar o bonde, a zoar, a brincar, tudo com o seu devido respeito, né? Cada um tem o seu momento de falar, e eu também. Se a turma não me deixa falar, aí pega no meu calo, porque eu tô ali trabalhando, não tô ali para alegrar a vida de ninguém, isso é consequência se acontecer, ou tomar conta de alguém. Essas conversas que tivemos ontem me despertaram para isso. A gente está chegando ao final, já passou da metade do mês de janeiro, esse vídeo vai entrar agora no final do mês, e o ano letivo vai começar nas escolas do município, nas escolas do estado e em escolas particulares aqui. Então eu comecei a me questionar a respeito disso por uma frase que ele me falou. Ele comentou que uma pessoa que ele conhece diz que toda a turma dessa pessoa não lê os livros que os professores de português passam, português, literatura, enfim, passam em sala de aula. Recorrem apenas aos resumos, às resenhas da internet, sem entrar em contato com a obra. E isso me despertou, porque, afinal de contas, vai começar um novo ano. A gente está vindo de um verdadeiro retrocesso durante o período de pandemia, em que muitas coisas que o avanço era super lento em relação à própria autonomia do aluno, deu 15, 20 passos para trás nesses 2 anos que a gente ficou fora de sala de aula, basicamente. E o que é que acontece? Existe pelo menos na minha opinião, né, na minha visão, uma divisão muito clara. Os livros que fazem sucesso e que atraem cada vez mais leitores, os livros que fazem sucesso no YouTube, no TikTok, no Instagram, são alguns tipos de livros. Os livros cobrados na escola, para efeito de prova, trabalho, compreensão leitora e tudo mais, são outros livros. Muitas vezes são os clássicos, ou que não clássicos de todo o tempo, clássicos contemporâneos, mas são outros tipos de livros que até são mencionados nessas redes sociais que eu comentei, porém não são vistos pela grande maioria dos leitores, e aí a gente está falando na faixa dos 15 a 20 e tantos anos, como livros atrativos, livros que valham a pena a pessoa parar o que está fazendo para embarcar. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre isso, queria abrir esse debate. Algumas perguntinhas eu fui pensando enquanto estava montando essa, meio de improviso mesmo, né? Eu que dizer aqui para vocês. E eu queria comentar. Primeira coisa que eu queria perguntar, na sua opinião, ler é chato? Eu acho que
a atividade de leitura é chata. Se você não foi acostumado, ou instruído, ou capturado por um texto, por um autor, por uma sinopse, por um enredo que fosse chato mesmo. Por exemplo, imagine você, 2 jovenzinhos, ali no torno dos seus 15, 20 anos, um 15, outro 20, ou um pouquinho mais. Esses 2 jovenzinhos vivem se implicando um com o outro, aquela coisa, a menina, vamos botar um parzinho, né, uma menina e um menino, a menina extremamente inteligente, extremamente sagaz, gosta de ficar implicando, espezinhando todo mundo, adora aprontar. O jovem, um pouquinho mais velho, muito pouquinho mais maduro, fica assim olhando, sem saber muito qual é a da garota, e num primeiro momento tem uma verdadeira repulsa por ela, mas com o tempo e com a convivência, entre eles vai surgir um crushzinho, vai surgir um afé. Só que tudo muito disfarçado, porque ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua reputação a zelar, e ela é uma menina, ela vai se manter assim na dela, observadora. Só que depois esse crush, esse affair, essa coisinha assim, vai se tornar de verdade amor. E aí você vai ver esses 2 jovens completamente, de 4, um pelo outro, e sendo assim muito felizes juntos. Tipo enemies to lovers mesmo. Isso daria uma comédia romântica em qualquer tempo. Seria o tipo de livro que faria um super sucesso, tanto no TikTok, quanto no YouTube, no Instagram, qualquer outra rede social. Mas eu acabei de te contar o enredo da Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Um clássico da literatura brasileira, um clássico do romantismo. Então, eu acho que muitas vezes a leitura se torna chata quando nos é apresentado um autor, um livro, uma sinopse, de maneira que, não nos fisga. E pensando na minha profissão, nos meus colegas, pensando na nossa atividade de todo santo dia, a conquistar o coração desses jovens, desses adolescentes para a leitura, eu acho que muitas vezes é a autocrítica que eu faço. Nos falta isso. Como colocar determinadas sinopses, isso eu estou dando um exemplo de um clássico, mas poderia ser um livro contemporâneo. Como colocar a sinopse de modo que instigue a curiosidade do nosso ouvinte. E para isso, na minha concepção, e eu vou falar várias vezes nesse vídeo sobre essa situação, acho que nos falta muitas vezes aquele exercício de leitura em conjunto, de leitura guiada. Eu percebo que quando eu tenho tempo para falar sobre isso com os meus alunos e para fazer uma leitura guiada com eles com os textos lá com eles, ainda mais se for clássico é fácil de conseguir no domíniopublico.org, a gente tem bastante forma de fazer um download desses livros, e eu com meu texto, a gente consegue muitas vezes tirar uma dúvida aqui, outra ali, fazer uma contextualização que passaria batida. Porque uma coisa é certa, eu já falei isso em vários vídeos aqui nesse canal. A nossa bagagem cultural, a nossa experiência de vida conta muito para fazer com que a gente entenda, goste, se interesse por alguma coisa relacionada à literatura. Porque a gente vai pegar tudo aquilo que a gente sabe sobre a vida, sobre o mundo, e vai colocar ali dentro daquele texto. Independente de que tipo de texto seja, certas coisas só vão fazer sentido porque a gente tem algum tipo de conhecimento a respeito. Então, sim e não. Ler é chato quando a gente não tem acesso a um tipo de texto, a um tipo de enredo, ou não nos é apresentado de forma a ser, de nos fisgar,
ser uma verdadeira isca mesmo. E eu acho que quem está na posição de influenciador tem a obrigação de fazer, de transformar isso numa forma, né, de um jeito que fisgue esse leitor, esse potencial leitor. Eu vou deixar o link do vídeo vai ficar aqui na descrição. Quando a gente falou sobre aquele livro como um romance do Daniel Pennac, tem vídeo aqui no canal, ele vai contar justamente sobre um professor que ele conheceu, fez exatamente isso, professor de francês, fez exatamente isso, levou um calhamaço para dentro de sala de aula, sem qualquer introdução, nada. Mas ele começou a contar a história e ler aquele livro para um bando de adolescentes, seus 16, 17 anos, todo mundo rebelde, sem qualquer perspectiva. E do jeito como ele fez aquela leitura, ele pegou os ouvidos de todo mundo, pegou o coração de todo mundo, a ponto de os meninos na aula seguinte, na outra aula, procurarem ler o livro para se adiantar ao professor, e aqueles que não o fizeram ficaram esperando para saber, e aí, o que vai acontecer? Como se estivesse mesmo acompanhando uma novela. Ele entende, o Pennac, que a leitura que a gente faz para alguém, quando a gente se esforça para isso, quando a gente faz aquilo com carinho, querendo realmente agradar o outro, é uma ferramenta mais do que eficaz em transformar esse coração empedernido em um coração disposto a ler. Então, essa minha primeira pergunta, te respondo sim, não. Ler é chato. Mas se você conseguir fazer com que o outro leia ou te escute de forma a te, levantar a orelha para você, você ganhou esse coração. Outra pergunta. Para que se ler para a escola? Por que a escola cobra a leitura? Isso não é só uma implicância que os currículos escolares têm com os alunos, não. Nem pode ser considerado dessa forma. Mas quando você lê, e a escola é o lugar, e o momento, o tempo escolar é o momento para isso, quando você lê, você desenvolve uma série de competências e habilidades que serão úteis o restante de toda a sua vida. Você vai conseguir compreender o texto, o subtexto, a intenção e o que está por detrás da intenção. Você vai conseguir codificar e decodificar o código, que é justamente aquilo que está escrito. Você vai conseguir fazer uma interação social, porque todo texto é um retrato de um momento, do momento em que o texto foi escrito. Então, quando você entra em contato com o texto, você está fazendo ali uma interação social. Se esse texto foi escrito no passado, e ainda que seja um texto de ficção, ele vai ter as marcas desse lugar, desse momento histórico, quando ele foi produzido, você vai conseguir interagir com aquela realidade, que já não é mais, está mais perto da sua realidade, e você vai conseguir talvez até entender muita coisa que acontece nos dias atuais. Então, a escola tem por responsabilidade, até por obrigação mesmo, de lei, trazer esse tipo de conhecimento e de treinamento para os alunos, para os educandos, para que eles desenvolvam essas competências, essas habilidades de leitura, compreensão, interpretação. Compreensão e interpretação são coisas diferentes. A compreensão é quando você apreende o que está escrito ali naquele texto, independente de que tipo de texto seja texto verbal, texto não verbal, texto misto, seja literatura, matemática, química, sociologia, não importa a área, não importa não importa nem o conteúdo. A compreensão é no nível do texto. Já a interpretação é quando você vai além do texto. E na interpretação, muito mais do que na compreensão, você traz o seu conhecimento de mundo e coloca ali em cima. Então eu posso te dizer, você vai compreender. E aí? Tá, tudo bem. E daí? Agora a interpretação vai
pelo texto, por cima e por detrás do texto. O subtexto vai vir à luz na sua interpretação. Por isso que a gente tem tanto problema de compreensão textual. As pessoas não conseguem nem entender o que está por cima do texto, nem o subtexto. E aí causam as maiores tretas, assim. É a escola que nos dá as ferramentas necessárias para treinarmos essas coisas. E a gente só faz isso lendo. Não tem outra forma. Se você não lê, você não entende. E se não entende, você não consegue nem comentar. Você não consegue nem verbalizar. O ato de leitura, o ato de fala dentro desse cercadinho e o ato de escrita estão intrinsecamente ligados. Então, a escola pede que os alunos leiam mediante a proposta que a escola tem, porque cada escola vai ter uma proposta diferente, até por isso que existe uma centralização de currículos. O currículo é único, é mínimo, mas cada escola vai investir de um jeito. E o aluno, se ele entrar, se ele participar desse jogo, ele vai corresponder à escola, mostrando que está entendendo, mostrando que está aprendendo, que sabe discernir, que sabe efetivamente ler. Porque ler não é só codificar e decodificar o que está escrito, né? Há algum tempo a gente já vem fazendo esse tipo de debate. Ler ou não ler os clássicos? E, antes de tudo, deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua visão do que é clássico. Eu não quero uma visão ou uma definição escolar, acadêmica, não. O que você que está assistindo esse vídeo acha que é um clássico? Para mim, e eu não vou botar nada de academicista no que eu vou te dizer, para mim um clássico é um texto que resiste ao tempo. Se um livro, e aí eu vou falar do livro tanto quanto objeto, quanto livro apanhado de coisas escritas de ficção e não ficção, tá? Se um livro é lançado no ano de 2023 e daqui a 100 anos, 2123, esse livro ainda estiver sendo lido por essas muitas outras gerações que virão dentro de um século, para mim esse livro é um clássico. Se o livro foi escrito no início do século XX e ainda tem relevância no século XXI, ou o livro foi escrito lá na Idade Média, que não, a gente tem aí no Renascimento, a gente tem a Divina Comédia, do Dante, foi escrito lá no Renascimento, lá em 1400 e tanto, e ele ainda tem relevância nos dias de hoje, nesse momento eu vou te dizer, qualquer que seja essa relevância, para mim isso é um clássico. E aí, por eliminação, que não é um clássico, o livro que faz muito barulho no momento que é lançado, que passa alguns anos ainda sendo comentado, mas ele tem destino certo, ficar datado e esquecido numa gaveta pelo resto do tempo. E aí, eu te pergunto, também quero a tua opinião. Ler ou não ler os clássicos? Clássicos de ontem, clássicos de hoje, clássicos que virão. Os clássicos de ontem trazem neles um problema para os leitores de hoje. Muitos deles não têm com a gente mais uma aproximação de linguagem e alguns até de temática. Mas ainda assim, eles têm a sua relevância na linguagem e na temática, ainda que seja para a gente criticar, analisar com outras, de outra forma. Sendo que os livros de hoje, esses que fazem muito barulho, que a galera compra assim desinvestadamente, os primeiros livros vendidos em vários marketplaces, sabe? Eles têm um destino: entulharem os sebos conforme o tempo for passando. Por que eu te digo isso? É muito fácil você perceber quando um livro tem muita qualidade e por isso mesmo ele não para. Alguém
com o coração partido ou porque precisa liberar espaço na estante, doa para um sebo ou para uma biblioteca ou até vende mesmo, e o livro rapidamente esgota no sebo, que é justamente o lugar que os livros que a gente não quer mais, que já estão os livros que já são muito conhecidos, a gente deposita lá. O livro esgota. Ele esgota, simplesmente esgota. Agora, quando você vê um livro que vendeu muito, super hype, ele já está no sebo, porque as pessoas já começaram a se desfazer, tipo, eu não vou ler de novo. E tá sim de exemplar no sebo, porque as pessoas foram se desfazendo porque não leriam de novo. Você percebe que esse livro não vai resistir ao teste do tempo. E esses livros, poxa, maravilhoso que os autores de fato conseguiram vender as suas obras, conseguiram fazer com que as pessoas entrassem em contato com as suas histórias. Mas, por conta, vamos lá, da linguagem, da temática, ou até da execução, a premissa era muito boa, mas a execução ficou meio assim. Provavelmente, esses livros não vão fazer diferença daqui a 5, 10, 50, 100 anos. Então, para mim, ainda mais aqui nesse canal, a leitura dos clássicos é fundamental. Até para a gente poder ter bagagem, para saber o que criticar nesses livros hypados, que fazem tanto sucesso, mas que depois de um tempo se tornam irrelevantes. E, na minha opinião também, o professor tem que ter a mente aberta. Se ele chega para os seus alunos e ele pergunta assim, me digam aí o livro que vocês querem que a gente leia na próxima aula, ou pelo menos que a gente comente, e eles trazem um livro atual, desses que criou um verdadeiro terremoto nas redes sociais, tudo bem, mas vamos levar para a sala de aula mostrando que aquele livro ali só tem o brilho agora, que aquele glitter do livro vai embora, que ele vai ficar desbotado, que ele não vai se manter fresco, que não vai manter a sua temática com... Como é que eu vou dizer? Que não vai manter a sua temática com firmeza por muito mais do que, não sei, uma geração. Então, e não só isso, a leitura dos clássicos também nos permite fazer, como eu disse anteriormente, uma leitura do momento histórico. Então, muitas vezes eu quero falar sobre o Rio de Janeiro no século XIX, depois da Guerra do Paraguai, posso falar de Quincas Borba, como estava ali o efervescimento da política até o momento do golpe militar de 1889. Então, o livro vai me permitir ir por esse lado também, livro clássico. Repita só que, com algumas exceções, óbvio, os livros de hoje, que têm feito muito barulho, apesar de eles terem a sua historicidade, eles poderiam se passar em qualquer lugar e em qualquer momento. Eles são mais universais do que efetivamente pontuais. E por isso mesmo, por conta dessa universalização, talvez esses livros não consigam, como eu estou dizendo aqui, ultrapassar esse momento histórico. Então, para mim, a leitura de clássicos tem de acontecer. Me responde também, eu estou te fazendo várias perguntas porque eu quero abrir esse debate aqui. Por que os jovens, principalmente, têm recorrido tanto ao YouTube e ao TikTok? Por que eles não entram em contato com os livros? Por que eles preferem assistir alguém falando de um livro, contando de forma muito rasa sobre aquela história, aquele livro que o professor pediu, ao invés de sentar ou deitar, não sei, pegar efetivamente o livro para ler? A gente precisa começar a pensar no tipo de geração, de sociedade que a gente está formando.
Eu falava para o Carlos Renato ontem, a gente tem uma sociedade, né, uma geração de adolescentes, crianças, adolescentes e jovens adultos super imediatistas, que querem tudo para ontem. Não que eu não seja também, eu também tenho os meus momentos de imediatismo, acho que todo mundo tem. Mas o que me preocupa é que está faltando para essa galera um conceito muito básico que todo ser humano deveria, né? E aí a autocrítica de novo, todo ser humano deveria gozar, que é a fruição. Quando eu vou para um vídeo, vamos lá, vamos separar aqui as coisas. Quando eu vou para um vídeo para distrair a cabeça, porque eu estou cheia de pensamento, porque eu não estou aguentando de ansiedade, porque eu não quero raciocinar, é uma coisa. Eu estou ali naquele momento esvaziando, né, de tanto de caraminhola que está aqui dentro, e aí eu particularmente vou procurar vídeos, não que eu considere bobos, mas vou procurar vídeos assim, que acabam me formando de alguma maneira, que eu acabe aprendendo. Então, o tempo todo procurando vídeos que eu tenha do que tirar, né? Eles não são simplesmente vídeos de 10 minutos que eu fico ali assistindo e me fazendo companhia. Eu acabo aprendendo alguma coisa. Mas, quando eu pego um vídeo de alguém dizendo para mim o que eu tenho de entender a respeito de tal texto, eu estou dando para essa pessoa, que nem me conhece, autorização para guiar a minha própria compreensão do texto e do mundo. Eu estou dando para essa pessoa autorização para ela tirar de mim a minha autonomia. Porque o jovem, o adolescente acha que respondendo A, B e C, o professor vai dar certo e vai ficar por isso mesmo, ele acaba não fruindo. Ele não goza daquele momento que ele poderia estar fazendo um trocadilho com o nome desse canal, imergindo numa história. E esse imediatismo, não, eu tenho que fazer o trabalho, porque o professor pediu, tenho que entregar amanhã, tudo para cima da hora, tudo muito rápido, tudo muito sem consciência, sem planejamento, tudo muito no raso. Isso deixa... Aí a gente volta lá na primeira pergunta. É claro que a leitura vai se tornar chata desse jeito. E eu não sei se vocês perceberam, nós fizemos 2 vídeos já esse ano aqui, no início do ano. Eu falei sobre Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e falei sobre Quincas Borba. Eu não fiz resenha dos livros. Pode reparar. Por que eu não fiz? Primeiro porque Evelyn Hugo é um livro que todo mundo já falou a respeito. Todo mundo já falou sobre o enredo dessa história. Todos os booktubers que eu vejo no YouTube, e eu vejo até uma quantidade grande, todo mundo já falou, elogiando, dizendo que não é bem assim, que nem eu falei isso, né? Quincas Borba, do Machado de Assis, é um clássico. Todo mundo que tem canal literário no YouTube já falou de Quincas Borba. Acho que só estava faltando eu falar. Eu falei da minha experiência de leitura. Por quê? A gente fica com essa coisa de fazer resenha na internet, né, até para fisgar o nosso leitor e tal, para ele poder não só assistir aos nossos vídeos, como ir atrás do livro que a gente está falando, quem sabe até para a gente ganhar uma comissãozinha, porque ninguém aqui é bobo, tudo bem, é válido, ok. Só que, por outro lado, a gente acaba fomentando essa indústria da não fruição, essa indústria de automatizar o entendimento de um livro, o entendimento de uma história. Isso não é legal. Por causa disso, é que muitas vezes os meninos fogem da leitura de textos mais profundos, mais pesados, mais densos, sim, e que são importantes até para a nossa formação mesmo como pessoa, e preferem ver aquele vídeo ali de 30 minutos, uma pessoa falando sobre um livro durante 30 minutos, 1 hora que seja. A pessoa pode botar texto de apoio, pode botar pesquisa, pode botar artigo, pode botar o que for. O outro ali só está passivamente ouvindo, entendendo
quando muito, até escrevendo, anotando, usando aquilo ali como uma aula, mas e a experiência de leitura desta pessoa que está ali, 30 minutos ouvindo a Lívia falar sobre um livro? Fica como? Dizem que o exemplo convence mais do que as palavras. Baseada nisso, é que eu não vou mais, pelo menos nas próximas leituras, eu vou procurar não mais fazer resenhas. Eu posso até te dizer do que trata o livro que eu li, ainda mais se for um livro que não é conhecido de todo mundo, ou tem pouca gente falando dele na internet, se é que isso é possível, né? Porque a minha estante aqui, a outra prateleira lá está cheia de livro que todo mundo conhece. Eu não quero mais fazer resenhas, eu quero te contar como eu me senti lendo. Eu quero te contar o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim, o que funcionou, o que não funcionou. Porque a minha experiência de leitura, de alguma forma, pode te fazer ficar curioso, curiosa a respeito do livro que eu li. E se eu conseguir te convencer a pegar o livro para você poder experienciar esse livro também, eu te ganhei. Mais do que eu ficar te dando em bandeja de prata tudo o que você precisa, ou pelo menos quase tudo o que você precisa saber sobre esse livro. Nunca foi a intenção aqui do canal ser um canal literário / acadêmico. Nunca foi. Eu até tenho comprado bastantes livros técnicos, vamos dizer assim, porque eles vão me auxiliar nas minhas aulas e vão me auxiliar também nos outros projetinhos que eu tenho guardado aqui na minha cabeça. Mas para o canal, não, isso aqui é bate-papo. Então eu não concordo com essa coisa do aluno, da aluna ficar correndo atrás de BookTok, de BookTube, Bookgram, para ver terceiros lendo, dizendo o que acharam, e a gente que está aqui assistindo assumir isso como se fosse a única verdade. Os adultos, e bota aí adulto dos 25, 26 para cima, conseguem ainda, até por conta da sua própria formação, conseguem ainda ter um pouquinho mais de discernimento. Às vezes eu trago o livro aqui do canal e as pessoas que assistem, que escrevem aqui nos comentários, que são mais velhas, Lívia, eu acho que isso daqui você poderia ter falado diferente. Isso daqui eu concordo, porque as pessoas leram, porque elas também tiveram as suas experiências de leitura. Mas os jovens e os adolescentes estão recebendo as informações de maneira passiva. E da mesma forma que vem, fácil, vai fácil. Isso não é fruir. Aí a leitura, de novo, a gente volta lá para a primeira pergunta, volta a ser chata. Entende? No que a leitura pode ajudar você? A leitura pode ajudar você a ser mais tolerante em uma série de situações, a ser menos preconceituoso. Pode ajudar você a ter um olhar mais crítico sobre as coisas, não aceitar tudo como sendo a única verdade. A leitura pode te ajudar a ter mais o que dizer para o outro. Não ser uma pessoa rasa nos relacionamentos. Porque às vezes é numa leitura, eu não estou falando nem de autoajuda não, mas às vezes você lê alguma coisa num livro de ficção, que aquilo ali desperta em você um negócio na sua cabeça, um pensamento, e faz com que você comece a refletir sobre a vida de outro jeito, você leva esse ensinamento que foi te dado de forma assim, completamente natural, para a vida. E aí você pode transmitir para o outro esse ensinamento que você recebeu por um livro de ficção, gente, por uma narrativa. Além de tudo, ela te traz relaxamento, ela te traz o próprio gozo do momento do ócio, porque a gente está lendo, quando é para ler assim pra gente, não ler para fazer trabalho, fazer prova, enfim, quando a gente está lendo pra gente, a gente está no nosso momento de ócio. Às vezes a leitura ainda mais quem gosta de escrever, vai fazer aquele belisquinho, caraca, essa história eu podia escrever de outra forma. Todo mundo aceita fanfic, não aceita? Algumas fanfics têm saído de livros, inclusive. Então a leitura nos ajuda em muitas áreas. E aí a gente volta para a primeira pergunta de novo,
que é esse lado em que a leitura não é chata, porque aí ela já se tornou parte inerente da nossa própria vida. Você quer começar a ler e não sabe por onde, não sabe por que autor, você não gosta dos livros que a escola te pede, que o professor te exige, o que você faz numa situação como essa? Eu, no vídeo um dos primeiros vídeos aqui do canal, como me tornei leitora, eu falei que eu comecei a minha vida de leitura por crônicas, pela coleção Para Gostar de Ler, que eu estou devendo até hoje mostrar a Fantasia da Contenção. Eu estou para completar a coleção. Quando eu completar, eu mostro. Faço um vídeo exclusivo para ela. E depois, crio até uma playlist e depois eu vou falando de cada um dos livros. Eu não sei se as crônicas vão funcionar para todo mundo. Realmente eu não sei. Não tenho como mensurar isso. Mas o que eu sei é que para começar uma vida de leitura, você precisa começar por aquilo que te seja mais familiar. Se para você um livro de fantasia soa assim absolutamente atraente, investe na fantasia. Todo mundo aqui sabe que eu não sou fã de fantasia. Eu não gosto. Mas se para você funciona, você quando pensa assim, uma narrativa, você gosta de mundos diferentes do nosso, figuras extraordinárias, clãs e gerações, começa pela fantasia. Há muitas fantasias, tanto de ontem quanto de hoje, de boa qualidade. Eu não posso te dizer, mas eu sei que existem. Se para você, ao contrário, funciona coisas assim que instiguem teu pensamento, que te façam, que nem aquele meme daquele filme lá, Quero Matar Minha Chefe, do cara assim, com a parede toda cheia de riscos e não sei o quê. Livros de detetive. Por que não começar, né, com o próprio Edgar Allan Poe, Arsène Lupin, começar com o Arthur Conan Doyle, com Sherlock Holmes, própria Agatha Christie. Começa pelos consagrados, gente. Tem nada demais, começa pelos consagrados. Ainda mais porque esses livros já são extremamente fáceis de ser encontrados, ser baixados, enfim. E porque, por eles serem os precursores desse tipo de texto, né, história de detetive, de investigação, história policial, são eles que colocaram a base da coisa. Então, tudo que é feito hoje bebeu dessas fontes primeiro. Sabe? Então ali vai ser mais fácil para você se inteirar do que é uma verdadeira história de detetive bem executada. Se você curte livros de drama, porque quando você pensa assim em histórias de drama, você gosta de um bom texto de drama familiar ou drama de formação, investe nesse tipo de texto. Eu não estou falando bem só textos e autores, mas assim, eu estou falando dos gêneros. O que te atrai? Lívia, eu me amarro em livro de terror. Começa por Frankenstein, por Drácula. Começa pelo Conto Homem da Areia, do H.P. Hoffmann. Você vai amar. Eu ainda vou falar desse livro aqui no nosso canal. Não. Começar por livro antigo assim não dá. Não tem problema. Procura ver os livros de hoje, como está a classificação desses livros, não só em sites de fãs, mas em sites assim de pessoas que realmente estão ali para fazer um comentário coerente. Devem ter um monte de sites assim, a Goodreads, sei lá, o Scooby, deve ter um monte deles aí. Procura fazer esse tipo de peneira para você poder começar. O importante é começar. Com o que você vai começar? O importante é começar. E se você tem essa dificuldade com os livros que a escola te exige, você não gosta, não consegue se concentrar na leitura, procura ver com o professor, com a professora, se tem como eles te ajudarem na leitura. Não substituir. Porque se a gente foge de todo tipo de livro, chega uma hora que a gente não vai conhecer livro nenhum.
Agora, se você consegue do seu professor, da sua professora, que ele ou ela faça um trabalho de leitura em conjunto, que puxem a turma toda e você, obviamente, no conjunto, para entender aquela história que talvez para você sozinho, sozinha, esteja muito chato, cara, dá muito certo. Porque às vezes para você diz que não gosta, ou porque não entende, ou porque não se conectou com a história, ou porque não está vendo sentido na história. Tudo bem, são situações e sentimentos super válidos. Mas se tiver alguém que se dispuser a pegar na sua mão, vem cá que eu vou ler com você e vou tirar as tuas dúvidas, você vai ver que talvez o livro que você está dizendo que você não gosta vai se tornar o livro favorito da sua vida. Te garanto. Eu mesma, enquanto aluna, tive apenas uma única experiência assim. De uma professora, linda, maravilhosa, excelente, na época do ensino médio, que fazia exatamente isso que eu estou falando hoje, faz mais de 20 anos. É preciso ler com o aluno, para o aluno. Costumo dizer que Isabel fazia isso. Ela pegava os textos clássicos, sentava na frente da gente. Claro que sempre tinha um outro que não estava afim. Paciência, todo mundo é assim, todos os tempos foi assim, não vai mudar. Mas quem realmente estava ali porque queria estar, ela contava as histórias dos clássicos como se fosse uma fofoca, como se fosse novela. E aí a gente ficava com os olhos assim, tipo, e aí? Conta mais. Na próxima aula eu termino. Sempre essa ela nunca terminava. Mas porque ela tinha essa intenção de fazer a gente correr atrás, ir lá na biblioteca, pegar o livro e terminar de ler. A gente lê o final pela gente mesmo. Infelizmente, não temos Isabéis assim em todos os lugares. Mas a gente se esforça para ser um pouquinho que nem ela. E se o aluno corresponde, aí a gente ganha um dia. A verdade é essa. Eu falei demais, mas o vídeo pedia uma conversa assim. Eu te fiz um monte de perguntas aí nos comentários pedindo para você deixar a sua opinião. Eu espero que eu possa ler a sua opinião. Deixa nos comentários o que você acha sobre leitura, sua experiência de leitura. Deixa nos comentários se para você ler é chato, se você faz parte desse grande grupo que vai atrás dos vídeos curtos, mais longos, que fazem um resumo das histórias, que você não tem paciência para ler. Me conta a sua dificuldade. Quem sabe desse vídeo a gente não possa para o futuro fazer mais vídeos ainda dentro desse assunto e debatendo, descortinando esses problemas, apontando caminhos, que aqui não é uma conversa fechada, ok? Eu vou ficando por aqui, agradecendo você por ter chegado até esse final. Foi um vídeo longo, mas ok. Eu costumo dizer assim, meus vídeos às vezes parecem até podcasts, tão bons que eles são. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like. Se você está chegando agora ao Imersões, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações toda vez que eu subir um vídeo. E eu espero que eu te veja no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo!